Boa noite, graça e paz. Há um tempo atrás eu estava numa casa de luz, eu não sei exatamente o nome do bairro, Céu Azul, né? E eu e minha esposa, nós presenciamos a conversão do Rafael. Bonito, hein? Presença de Deus poderosa. E hoje eu estou vendo o Rafael aqui apresentando o bebê, a Antonella. Deus é maravilhoso, Deus tem obra para a família inteira, viu, gente? Muito bom. Queridos, antes de nós meditarmos na palavra, só lembrando para você fazer a sua inscrição. Já passou de 100? Ainda não, quase, né? Mas nós temos aí o blindagem eficaz e nós vamos trabalhar a libertação também, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, por que o pastor não traz um pregador de fora? Gente, essa questão de libertação, ela é tão complicada, tem tanta gente lunática, tem tanta gente ensinando o espiritismo nos processos de libertação, que eu não me aventuro a trazer ninguém que eu não conheça. Então, eu tenho os meus referenciais dentro do campo da libertação, e é gente equilibrada, mas tem uns viajores aí, um pessoal que viaja demais, falando de libertação de uma forma totalmente abíblica, e nós não podemos sair da Bíblia, tá bom? Então, o blindagem eficaz, ele tem sido um motor a favor do ensinamento sobre libertação. A maior libertação quem promove é Cristo, viu? Ninguém liberta igual Jesus. Às vezes nós vamos por um processo mais invasivo, mas tentando ajudar a pessoa que está com problema. Mas lembre-se, quem verdadeiramente liberta é Jesus. Claro que você tem que participar, você vai ter que dar a sua contribuição, mas é Jesus que liberta. Então nós vamos estar lançando esse livro, no dia 23, eu lanço esse livro, tá? A mente, um campo de provas ou de bênçãos? É uma pergunta, tá? Eu não estou afirmando, eu vou mostrar para você, que você pode promover a sua mente, tirando ela de um campo de provas e elevando ela a um campo de bênçãos. Os 5 primeiros capítulos eu vou explicar o que é espiritualidade, à luz da neurociência, da psicologia e da teologia. E quando chega no capítulo 6, eu te instrumentalizo para que você possa fazer a virada de chave, tá bom? Então, quem fizer a inscrição e quem fizer o curso, você vai investir R$100, mas você leva o livro, então já não é 100, porque o livro custa 35, tá? Então você já recebeu o livro, então a sua inscrição, na verdade, é R$65, tá ok? Te desafio a fazer o blindagem. Depois você me fala se vale a pena ou não. E tem mais um detalhe. Esse livro aqui não é aquele livro que você vai ler e vai encostar ele. Se você fizer a leitura desse livro, pelo menos uma vez por mês, eu te garanto que você vai receber a cura de muitos problemas espirituais e emocionais que você, porventura, possa ter. Esse livro aqui, ele é curativo. Você vai me dizer se é ou não. Ele é curativo, tá? Você vai ressignificar a sua mente de uma forma prática, rápida e que não tem retorno. Pode confiar no que eu estou te falando, tá bom? Faz a sua inscrição ali no final, garanta a cura, a libertação. Nós vamos tratar libertação e cura interior aqui, tá bom? À luz das Escrituras, tá? Vamos comigo no Salmo 34. Salmo 34.
De manhã nós pregamos em que texto? Salmo 34. E agora? Salmo 34. 3 vezes ao dia. Viu? É antibiótico, é remédio. De manhã eu falei Deus presente na angústia. E agora? Deus presente na angústia. Pastor, é a mesma pregação? Negativo. Não é a mesma pregação. Mas é o mesmo assunto. Tá bom? Existe um escritor argentino chamado Juan Carlos Ortiz. E ele escreveu um livro chamado O Discípulo, na década de 60. Está aí um livro bom para você ler também. E ele fala que o grande problema das igrejas é que as pregações dos pastores, elas são desconexas. Elas não têm uma continuidade. E quando eu li esse livro, há 20 e tantos anos atrás, eu fui impactado. E eu falei, Juan Carlos está certo. Nós temos que trabalhar um tema, às vezes mais de uma semana. Sabe? Às vezes tem que ter continuidade o que a gente prega. A gente não tem que ficar ciscando na Bíblia, cada dia fala uma coisa. Não, vamos trabalhar. E hoje eu estou trabalhando Deus presente na angústia. De manhã, Deus presente na angústia 1. Agora, Deus presente na angústia 2. Salmo 34, versículo 17, 18 e 19. Tá bom? Todos acharam? Palavra do Senhor, primeiramente, eu gosto de ler em 2, 3 versões, para a gente criar vocabulário. Olha o que diz aqui. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Atualizada, bem mais atual, diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Uma versão mais moderna, de 25 anos atrás. Olha o que diz aqui a NTLH. Quando as pessoas honestas clamam, o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, simplesmente te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela bondade, pela misericórdia, pela proteção. Continua conosco. Senhor, aquece o coração do crente. Senhor, derrama o azeite da unção sobre cada vida. Mergulha-nos, Senhor meu Pai, na Tua presença. Que nós possamos sair daqui encharcados do Teu amor, encharcados, Senhor, da motivação, da alegria. Protege todos os que estão aqui, nos guarda, nos livra de todo mal e nos ensina hoje e sempre. Amém. Tem um ditado que fala assim: chorar com os que choram é fácil, sorrir com os que sorriem é difícil. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Há tempo de chorar
e há tempo de sorrir. A minha casa tem vivido dias difíceis. Há 60 dias atrás, nós perdemos a minha sogra. Para mim foi uma perda muito grande. Deus sabe o tanto que eu gostava dela. Muito, de verdade. Convivi com a minha sogra há mais de 40 anos, nunca tive problema com ela. Nunca desentendi com ela. Sempre a respeitei, tratei ela com muito carinho, com muito amor. E quando a minha sogra adoeceu, há 3 anos atrás, aquela ida lá, as férias, né, que a gente passava lá, perdeu a graça. Eu falei, está ruim aqui. Minha sogra, porque ela, mesmo séria, ela transformava o ambiente. Hoje pela manhã, nós oramos pelo meu cunhado. Quando minha sogra morreu, ele foi para lá, nós voltamos juntos de carro. Nós saímos de lá, depois do almoço, chegamos 4 horas da manhã em Goiânia. E ele estava conosco ali conversando, a gente ouvindo música no carro, e ele falando de Jesus, e bem animado. Há uma semana atrás, ele foi acometido por um infarto, já era cardiopata, e culminou agora à tarde com o falecimento. Amanhã nós estaremos indo para Goiânia, o corpo vai ser liberado pela manhã, e nós temos vivido dias angustiosos, quando a morte bate na nossa porta. Não é fácil, não é fácil. E às vezes a gente não tem palavras. Eu estava ali conversando com a irmã Maíra e a irmã Ayane, minha esposa ali no estúdio. Minha esposa entrou chorando, se ajoelhou e deu a notícia, chorando, e você não sabe o que falar. Você não sabe. É muito ruim. E culminou com essa sequência de mensagens que eu tenho trazido, que fala de aflição, que fala de angústia, que fala de tribulação. Não é por acaso. Desde ontem, os textos que têm falado ao meu coração são esses. Olha como Deus prepara a gente. Ele sabe do que vai acontecer e Ele já dá o remédio, o lenitivo, o bálsamo de consolo, né? Antecipadamente. E esse texto falou ao meu coração. Então, nós vamos trabalhar esse texto lembrando que o contexto é um contexto de Davi, do rei Davi, quando ele estava fugindo de Saul. Davi foi perseguido, foi caçado, procurado. O rei Saul chegava a colocar um exército atrás dele. O rei Davi constantemente destacava uma centúria para caçar Davi como se caçava agulha no palheiro. Era um ódio, uma perseguição sem justa causa. E numa dessas fugas do jovem Davi, porque ele ainda não era rei, ele se refugiou em Gate, que era uma cidade filisteia. Talvez você não sabe onde fica Gate, onde ficava a Filistia. Eu vou refrescar a sua memória. Você já ouviu falar em Gaza? Esse negócio dá problema desde o tempo do rei Davi. Os filisteus eram povos vindo dos mares, eram povos que vinham de dentro da Europa, da Indo-Ásia, da Euroásia, perdão, e esse povo se escondia não, eles se apossavam daquela pequena faixa de terra chamada faixa de Gaza, ali na Palestina. E esse lugar, toda a vida foi um território do inimigo. Quando eu falo para vocês, em se tratando de libertação,
que existem locais, territorialmente falando, dominados por principados, por tronos, por governos, por falanges malignas. Aquela região que vocês estão vendo ali no mapa agora, que Israel destruiu, aquela região tem principado ali, ali tem trono maligno ali, e a Bíblia diz o quê? Que o maligno, ele é o pai da destruição. Olha o que sobrou em Gaza, terra arrasada, acabou. Gaza foi totalmente destruída, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Olha só o que está acontecendo em Gaza. Desde os tempos do rei Davi e muito antes, aquilo foi ocupado por povos inimigos de Deus. E o maior inimigo, e o que eles faziam? Eles insultavam Jeová. Vocês se lembram do Golias, o gigante Golias? Era filisteu. Lembra das palavras de Golias? Nem o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Então Deus, para humilhar Satanás, usou um menino, que com uma pedra atirou na testa do gigante, e o gigante caiu morto. Então Davi está fugindo do rei Saul. E onde que ele vai se esconder? Exatamente na terra do inimigo. Agora, olha o perigo. O que é pior, irmão? A cruz ou a espada? Ele estava literalmente entre a cruz e a espada. Ou morria nas mãos de Saul, ou morria nas mãos de Aquis, que era o rei filisteu daquele momento. Ele olhou para um lado e falou: ou é cruz ou é espada. O que eu vou ter que fazer? Fingir de doido. Alguém aqui já fingiu de doido? Você já imaginou você chegar ao ponto de ter que passar baba na cara? Você imagina uma pessoa barbuda passando baba na barba? Foi isso que Davi fez. Ele lambrecou a sua barba, a sua cara com baba. Você não quer nem chegar perto, né? Nojento, né? E começou a arranhar a porta, arranhava as portas das casas. O rei olhou aquilo e falou: o que é aquilo ali? Aí alguém falou: não, aquele ali, ele é o Davi, judeu, mas ele é louco. Ele falou: mas com tanto louco que tem aqui, vocês ainda traz mais um, e ainda estrangeiro? E assim, com isso, ele conseguiu se safar, porque o rei falou: eu vou perder tempo com doido. Então, deixou ele para lá. Agora, é claro que Deus poderia ter dado uma outra saída para ele, mas ele deu uma ajudinha para Jeová, com medo de Deus falhar, e falou: não, vou dar minha participação aqui. E aí criou toda essa cena. E esse salmo, ele é escrito nesse contexto de perseguição, contexto de perigo de morte, contexto de encenação, contexto de falta de segurança, é que ele escreve esse salmo. Então esse salmo, ele tem 3.500 anos. Toda vez que você lê o Salmo 34, lembra-se desse contexto que eu estou te pormenorizando. Olha o versículo 7, o que diz aqui? Olha a consciência que Davi tinha. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você olhar no contexto imediato, você vai ver que o anjo do Senhor é Jesus.
pré-encarnado. Então Davi, ele é um dos autores messiânicos da Bíblia. Ele está falando de Jesus sem saber que está falando de Jesus. Ele está dizendo, Jesus acampa-se ao redor daquele que os temem. E quando chega lá no versículo 17, ele fala assim, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, exatamente o texto que eu preguei pela manhã, nesse salmo, mas num outro versículo que fala a mesma coisa. E aí ele diz assim, olha, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Dentro do ensino, tá? Nós temos uma disciplina chamada maiêutica, ou método indutivo. E uma das coisas que o método indutivo nos ensina, na dissecação de um texto, é você pegar as palavras que estão repetidas. Elas são palavras-chave para dar peso àquilo que você está lendo, para dar peso ao contexto daquilo que você está analisando. Então, eu vou fazer a leitura e eu quero que você venha comigo. Primeiro, 17. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Qual a palavra que repete invariavelmente nos 3 versículos? Senhor. O que o método indutivo nos ensina? Que há um dínamos, que há um poder, que há uma chave a ser descoberta nesses 3 versículos. E quem é a chave? A chave da vitória é o Senhor. Não tem justo sem Senhor, não tem clamor sem Senhor, não tem resposta sem Senhor. O Senhor, ele deve ser o tônus da sua vida. O Senhor deve ser o dínamos da tua vida. Deus, Jeová, o Pai Todo-Poderoso, ele é potencialmente, exponencialmente, aquele que vai resolver os teus problemas. Deus não veio para passar batom. Deus não veio para maquiar. Deus não existe como ferramenta de consolo. Ele é a solução do teu problema. E eu quero que você saia daqui sabendo. O meu cunhado acabou de morrer. A gente chora, nós sofremos, choramos, nos entristecemos, trazemos na memória tudo aquilo que ele representa para nós, mas existe uma solução para tudo isso. Ele está nos braços do Senhor. Está vendo? Meu irmão, se isso não te consola, nada vai te consolar. Porque nós olhamos para a vida presente. Deus corre na linha do tempo. Você está vivendo o 2025. Você está vivendo o dia 12 de outubro. Deus está vivendo 3.000 anos na sua frente e 3.000 anos atrás. Deus, ele tem o passado e o presente e o futuro como agora. Deus está vivendo ontem como se fosse agora. E Ele está vivendo o amanhã como se fosse agora. Então, o que para nós é temporal, para Deus é atemporal. Por que Deus não sofre? Porque Ele não está preso a circunstância nenhuma. O nosso Deus não está preso à temporalidade. O nosso Deus, Ele está acima daquilo que Ele criou. E quando Ele olha para as nossas circunstâncias, Ele não olha de frente, Ele olha de cima para baixo. Você está entendendo? O grande problema é que nós enfrentamos o problema olhando de frente. E às vezes a gente tem que olhar na ótica de Deus. Olha de cima para baixo. Quando você olha de cima para baixo, você começa a perceber que está tudo no controle, está tudo dominado.
Pastor, o que é olhar para a morte do seu cunhado de cima para baixo? É olhar sabendo que daqui a pouco nós vamos estar todo mundo junto. Ah, mas isso está longe porque você vive o hoje. Deus já está vivendo o amanhã. Eu não sei se você consegue chegar onde eu estou chegando, mas eu estou te colocando num patamar mais elevado, tá bom? Agora, esse texto aqui, ele tem uma encruzilhada, e eu queria que você viesse comigo. Olha o que diz o versículo 19. Muitas são as aflições de quem? Muitas são as aflições de quem? Muitas são as aflições de quem? Não tem alguma coisa errada? Tem, ué. Mas por que o justo tem que sofrer? Por que o justo tem que sofrer? Aliás, parece que nesse mundo é assim, tem gente que veio só para, e tem gente que veio para passear. Tem gente que vive essa vida sem responsabilidade nenhuma, sai fazendo filho aí como um reprodutor qualquer, vive como se não houvesse amanhã. Ele veio para passear, é um bonachão, é um bom vivan. Agora, por outro lado, existem pessoas que parece que só sofrem, é só sofrimento. Sofre quando era criança, sofre na adolescência, sofre na juventude, sofre depois que casa, sofre para morrer. O bandido leva um tiro ali e morre em 5 segundos. O justo fica 2 meses no UTI sofrendo. Parece que você não entende. Trabalha, o salário termina e o mês continua. É a vida do sofredor. Enquanto tem pessoas, irmãos, que vão comprando, não paga e vivendo de forma aleatória, e parece que para ele tudo dá certo. Então a Bíblia está dizendo que muitas são as aflições do justo. Quem é justo? Quem é justo? Diga eu. Prepara para sofrer. Nossa, pastor, deu depressão agora. Mas é verdade. Meu irmão, pode olhar, a vida de um homem de Deus não é fácil, é sofrida. A gente fala de Dwight Lima Moody, que foi um pastor presbiteriano, e quando a gente fala dele, a gente só fala coisas boas. Ah, mas Moody, quando pregava, tinha 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Mas ninguém fala quando a igreja que ele era pastor queimou, que não sobrou nada. Aí, enquanto o templo queimava, e ele assistindo, porque naquele tempo não tinha corpo de bombeiro, né? O templo estava queimando lá, e o que você podia fazer? Deixar queimar. E aí ele olhando o templo queimar, e o irmão chegou para ele e falou: pastor do céu, que desgraça, que coisa horrível, pastor, olha que prejuízo. E o pastor Moody olhando aquilo, ele falou: pastor, o senhor não fala nada. Ele falou: não, eu estou pensando onde que eu vou fazer o culto hoje à noite. Você percebe que a gente, enquanto muitos olham de frente, Deus nos ensina a olhar por cima. Meu irmão, essa igreja foi destruída, vamos achar um lugar para nós cultuar domingo que vem. Sabe por quê? Outra igreja dessa, ou talvez maior do que essa, Deus vai nos dar. Dentro da temporalidade, é claro, mas Deus vai nos dar. Então, Moody, ele passou por muitas situações adversas. Nós falamos de David Brainerd, que era genro de Jonathan Edwards, que é um dos maiores pastores americanos, que nós já ouvimos sobre ele, autor do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E você ouve falar de David Brainerd, você fala: nossa, Deus usou demais. Ele trabalhou entre os índios, era um homem muito usado, era um missionário muito usado, mas vivia tendo crises de tuberculose. Parece que o outro não sofre, e a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. Jonathan Edwards, que era o sogro
de David Brainerd, perdeu a filha, que era noiva de David Brainerd. E quando ele pensa que está tudo resolvido, ele perde o genro. David Brainerd morreu com 29 anos, acometido por uma tuberculose. Quando você olha para Jonathan Edwards, você fala, um homem, um pregador fenomenal, um homem abençoado, vivia com crise de depressão. Então, meu irmão, muitas são as aflições do justo. Quem é considerado o príncipe dos pregadores? Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, era depressivo em último grau. Muitas vezes ficava trancado dentro de um quarto. Muitas são as aflições do justo. Como é que foi tua infância? Ah, pastor, eu sofri muito, fui humilhado pela minha mãe, não tive pai, ou não tive pai, não tive mãe. Ah, pastor, eu fui abusado, eu fui abusada. Ah, pastor, me espancaram. Ah, pastor, passei necessidade, passei fome. Muitas são as aflições do justo. Como é que está a tua vida hoje? Pastor, tem vivido uma vida de dificuldade. Muitas são as aflições do justo. Para de achar que porque você é filho de Deus, você não vai sofrer. O próprio Jesus não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça. Jesus vivia da comiseração pública. Jesus comia porque alguém arrecadava a oferta para comprar comida para ele. Mas ele não comia picanha, ele não comia bem, comia o que dava para comer. Não tinha um travesseiro para dormir. Jesus não tinha uma casa, ele se hospedava na casa do apóstolo Pedro. Muitas vezes Jesus se oferecia, hoje me convém comer na tua casa. Inclusive eu quero adotar esse versículo aqui como padrão de conduta, viu, Letícia? Semana que vem me convém comer na sua casa, mas é a semana inteira, tá? E se tiver sobremesa, ajeita para me levar um pouquinho para casa para comer à noite. Muitas são as aflições do justo. Então quando você falar, poxa, eu estou sofrendo, maravilha, maravilha. Agora, o que vem em contrapartida? Mas o Senhor de todas o livra. Escuta, o que é bom passa, o que é ruim já passou. Passou. Depois da tormenta vem o choro dura uma, alegria pela manhã. Não vai ser sempre. Tem sofrimento que nós conseguimos colocar um ponto final. E tem sofrimento que eu vou te dizer uma coisa, sofre o dano, não tem o que fazer. Então, queridos, nós temos que começar a entender a vida. O grande problema é que esses pregadores de internet, eles só pregam que você vai vencer. Pode olhar. Olha esses conferencistas aí, esse pessoal famoso, esses medalhões aí, que cobra 40 mil para pregar, 30 mil para pregar. Olha como é que é a vida deles. Esse tempo atrás veio um muito conhecido aqui, não vou poder falar o nome, queria muito poder falar. Eu não me afinizo com ele, não gosto do jeito que ele trabalha. Ele veio numa igreja nossa aqui, uma igreja grande, aqui da cidade. E ele falou, olha, eu vou fazer assim, eu vou ficar com tantos %, digamos assim, da bilheteria. Quando fizeram o fechamento, depois da pregação, para poder acertar com ele, arrecadou-se 52 mil e uns quebrados, não sei te dizer os quebrados. Chegaram para ele e falaram, pastor, as despesas foram muito maior do que nós imaginávamos. E o que sobrou para a igreja é muito pequeno, é muito pouco. Eu queria ver com o senhor, se tem como o senhor, ao invés de a gente passar 52 e uns quebrados, nós passarmos para o senhor só 50 mil. Falou, de jeito nenhum, já fiz compromisso com esse dinheiro. É esse tipo de gente que está na mídia.
Esse tipo de gente aí que faz sucesso, faz o povo rir. Nossa, quase contei quem é. Entendeu? E aí as pessoas, a mensagem deles é só de vitória. Irmão, vamos para a Bíblia. Muitas são as aflições do justo. Se você é crente, você vai sofrer, irmão. Vai sofrer, vai ter depressão, vai ter sofrimento, vai ter problema financeiro, vai ter problema no casamento, vai ter problema emocional, mas fica atento. O nosso Deus não é o Deus que te livra da fornalha, mas Ele te livra dentro da fornalha. O nosso Deus não é o Deus que te livra da cova dos leões, mas Ele te livra na cova dos leões, justamente para mostrar para você que Ele é Deus. E Ele não se intimida diante daquilo que intimida os homens. O nosso Deus é um Deus que milita. E no Salmo 121 ele diz, ele não cochila e nem dorme. O nosso Deus não dorme, Ele não cansa. E aos seus amados Ele dá na madrugada. Você está achando que o problema é insolúvel? Deus já resolveu. Hoje pela manhã, quem estava aqui viu o Senhor entregando palavra, dizendo, olha, aquela pendência sua, aquele processo, aquele inventário, já está resolvido, já está aprovado. Agora, no que Deus resolve no Kairós, até que nós tenhamos a materialização no Cronos, muitas vezes demora um pouco. É o tempo de Deus e o nosso tempo. Pastor, eu queria tanto receber uma bênção. E se eu te falar que Deus já te abençoou? Pastor, mas eu ainda não vi. A questão é que no que sai de lá e chega até você demanda tempo. Lembra do profeta Daniel, quando ele orou a Deus? E Deus mandou a resposta e Satanás atrapalhou a descida do anjo para entregar a resposta. Muitas vezes o diabo está tentando impedir a resposta à tua bênção. Ele está fechando o céu. Porque talvez você não saiba, mas sobre a nossa cabeça existe um cobertor demoníaco. É o que nós chamamos de céu de bronze. O inimigo tentando impedir a tua bênção. Agora cabe a você o quê? Insistentemente orar com fé. Crer contra a esperança. Ah, mas isso aí não tem jeito. Creia contra a esperança. Existem dois tipos de esperança. A esperança pode se referir àquele que espera, e a esperança pode se referir àquele que crê. Muitas vezes você já creu, mas tem que viver na espera. Esperançar é um verbo, o verbo de quem espera. Muitas vezes você tem a esperança, você crê que a coisa vai acontecer, mas você não consegue esperançar. Muitas vezes é o tempo de Deus, aguarda. Muitas são as aflições do justo, mas Jeová de todas o livra. E ele diz, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. É Deus de perto e não de longe, é uma mentira, não cante mais. Nosso Deus é um Deus de perto e não de longe. Nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Ele é imanente e Ele é transcendente. Ao mesmo tempo que Ele está dentro de você, Ele está fora do universo. Esse é o nosso Deus, imanente e transcendente. Então a gente canta, é Deus de perto e não de longe, não é o que a Bíblia fala. O nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe também. De longe também Ele opera a teu favor. Então, aqui Deus está perto, o Senhor está perto de quem tem coração quebrantado. Agora é difícil achar uma pessoa de coração quebrantado. O que a gente acha muito é soberba. Você sabe que uma das coisas que me impedia de ser crente, porque eu tinha uma imagem totalmente deturpada de crente, era porque eu achava o crente soberbo. E é o que muita gente acha. Acho o crente soberbo, e às vezes eu me preocupo pensando se eu não estou passando essa imagem para as pessoas. Certo dia chamei aqui um pastor que estava conosco, eu falei, irmão, sabe qual que é o seu problema?
Ele falou, não sei. Eu falei, você é soberbo, cara. Irmão, está escrito na tua cara, orgulho. Porque quem é soberbo, quem é orgulhoso, não vê que é. O orgulho é tão grande que ele cega o entendimento. E talvez eu também seja assim, e talvez pessoas me olhem e falem, pastor Antônio é um cara orgulhoso, porque eu sou calado, porque eu sou fechado, e talvez até porque eu seja orgulhoso mesmo. Entende? Então, deixa eu falar, Deus está perto dos humildes. E engraçado é que a gente prega pouco sobre humildade. Sabe uma coisa que nós temos que tomar cuidado? Eu sou salvo. Tudo bem, mas que isso não seja orgulho na tua vida. Você não tem que se orgulhar porque você é salvo. Você tem que temer e tremer, porque pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Ser salvo pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque tem algum paparazzo te observando em algum lugar. Você pensa que não? Tem em algum lugar alguém está te olhando. É no trânsito. Esse tempo atrás eu peguei o carro da igreja, já tem um ano ou mais, uns 2 anos. E estava com muita pressa, e o carro é timbrado. E estava com muita pressa, e eu fiz uma manobra que eu não poderia ter feito. No que eu fiz a manobra, o motoqueiro falou, e ainda é crente. Deu um mau testemunho. Então, meus irmãos, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Cuidado com o teu coração. Coração não pode ter espinho. Coração não pode ter ferpa. Cuidado com os teus olhares, com os teus sentimentos, com os teus pensamentos. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Essa expressão, bem-aventurados os pobres de espírito, você entende isso? Você consegue entender o que é dentro da bem-aventurança que está no Sermão da Montanha? Lá fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Você consegue entender o que é isso? Tem gente que está achando que pobre de espírito é pobre. Não é não, irmãos. O pobre de espírito é o rico em humildade. Bem-aventurados os humildes. E humildade é um negócio difícil de encontrar. Nós temos um amigo que é pastor, ele fala assim, eu sou tão humilde, mas tão humilde, se eu encontrar um mais humilde do que eu mato. Isso é para mostrar para nós que quem é humilde nem percebe que é humilde. Se você perceber que você é humilde, olha que você não é. Nossa, como eu sou humilde. E eu me lembro de uma irmã aqui que brigou com a outra irmã 10, 15 anos atrás. E pastor, o senhor pode fazer a união entre nós, a gente sentar, o senhor orar conosco, eu quero pedir perdão. Eu falei, claro, irmã, com certeza, a coisa que o pastor mais gosta é fazer, união. Coloquei uma sentada, coloquei a outra sentada e eu fiquei olhando, Falei, pois não, irmã, você pediu para marcar a reunião. Pois é, eu vim aqui, pastor, eu vim aqui porque eu sou uma pessoa muito humilde. E eu quero dizer para você, fulana, que eu vou te perdoar porque eu tenho um coração bom. Eu sou uma pessoa de um coração que você não tem noção. Eu te perdoo por tudo que você fez contra mim. Você me humilhou, você falou, Irmão, é assim que pede perdão. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que é para você assumir 100% da culpa. Você vai pedir perdão para uma pessoa, não tente raciocinar sobre a questão. Fala, meu irmão, pastor Francisco, me perdoa, cara. Ele errou comigo também, mas não precisa jogar na cara dele. Assume 100% da culpa. Irmão, eu te peço perdão. Eu errei. Se eu tiver te ofendido, não, se eu tiver te ofendido, não, você me ofendeu pra caramba. Jesus, quando subiu naquela cruz, imaginou Jesus lá em cima, falou, eu estou aqui, mas é por tua causa, você me colocou aqui, eu estou aqui todo ensanguentado,
coroa de espinhos. Você, é porque eu sou bom, viu? Na verdade, eu desci do céu para exercer minha bondade. Foi isso que Jesus fez. Assumiu 100% da culpa. Coração quebrantado é aquela pessoa que assume 100% da culpa. Humildade falta no meio evangélico. O que nós vemos nesses grupos de louvor? O que nós vemos? Orgulho, irmão. Irmão, todo ministério de louvor tem que tomar cuidado, porque a maioria sofrem de orgulho e de soberba. Tem pessoas, irmãos, que estão aqui, não é você não, viu, irmão? Fica suave, fica de boa aí, tá? Tem irmão que está aqui tocando, irmão, você olha e está escrito na cara dele, orgulho, soberba, é soberbo. Pastor, mas ele nem abriu a boca, não precisa, irmão. É orgulho. Isso aqui é uma vitrine, muitas das vezes, irmãos, de orgulho. A pessoa está aqui, na verdade, ela não está promovendo a Jesus, ela está se promovendo. Você quer ver como é? Eu quero saber se o ministério de louvor só fica presente quando tem luz e tem microfone. É maravilha, né, irmãos? Eu estou aqui, ó, canal aberto para o Brasil inteiro. Ó, muita luz, microfone, domínio da palavra. Eu quero saber se você é humilde de verdade, se você faz tudo isso no escuro, lá onde ninguém te vê. Viu? Lá na madrugada, e eu não sou melhor do que ninguém não. Ontem nós estávamos orando no monte, se tem um negócio que eu tenho medo é sapo. Se você me jogar um sapo eu te mato, eu já vou avisar. E tem gente covarde. Nós estávamos no retiro espiritual, vou abrir um leque aqui para contar uma história. Estávamos no retiro espiritual e todo mundo que anda comigo sabe que eu tenho medo de sapo. E nós fomos dormir num galpão, colocaram um colchão para mim num galpão. Para mim não tem problema, eu durmo até no chão, só forrar por causa da friagem, e eu deitei naquele colchão. E quando eu tenho sono muito pesado, mas às vezes eu estou em transe, eu nem estou dormindo, nem estou acordado, eu escuto o que as pessoas estão falando, mas eu não consigo acordar. E eu estou escutando umas risadas, e eu tentava acordar, não dava conta, o sono pesado. Aí quando de repente eu abri o olho, eu vi um pessoal rindo lá na porta do galpão. Falei, o que esses gaiatos estão rindo, hora dessa, 6h30, 7 horas da manhã? Virei para o outro lado, continuei dormindo. Passou um pouquinho, aumentou a risada. Falei, moço, que piada é essa, que eu não estou nem ouvindo a piada? Irmãos, quando eu virei para cá, moço, um sapo boi. Pensa num cidadão desajeitado. Ele tem cara, ele é pré-histórico, o sapo é pré-histórico, você pode observar que ele é muito feio. E eu olhei para aquele zoiudo que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, moço? Eu já pulei para pavio, igual a lagartixa, já pulei na parede. E o povo caindo, morrendo de rir. Eu falei, quem fez essa brincadeira? Não acha, meu amigo. Não acha. Então, nós precisamos, irmãos, tratar certas questões com muita seriedade. O coração orgulhoso desagrada a Deus, o espírito quebrantado, nós precisamos ter humildade. E estava orando no monte, voltando, né, para não perder o raciocínio, ontem, quando eu peguei a lanterna aqui, eu joguei, quem estava lá? O dito cujo. Olhando para mim, falei, que ele tem um balançado no queixo ali, né? Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Falei, Paulo Henrique está aí? Falei, Paulo Henrique, você dá conta de pegar o sapo? Ele falou, dou, pastor, vou arrumar um saco plástico ali. A Marilza já veio com a vassoura, já deu na cabeça dele. Aquilo, o bicho já cuspiu o veneno para tudo quanto é lado. Eu falei, ai meu Jesus do céu. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É ficar no escuro muitas vezes, as pessoas não querem. Ali com sapo, com cobra, com tudo quanto é tipo de coisa. Sabe por quê? Porque não tem luz e não tem microfone. Coração quebrantado, não que eu seja, tá? Por favor, eu estou dando o endereço. Coração quebrantado, irmãos, é quando a gente serve a Deus sem microfone
e sem luz também. Então o ministério de louvor de toda a igreja, não é só dessa não, precisa aprender a ser humilde. Eu conheci um pastor, 20 anos de ministério, eu estava fazendo teologia, e ele falou para mim assim: pastor Antônio, o que me mata naquela igreja é o ministério de louvor. Pastor Antônio não, Antônio, sabe o que me mata naquela igreja? É o ministério de louvor. Eu falei: é mesmo, pastor? Ele falou: pastor, o povo orgulhoso não aceita ser repreendido, não aceita ser corrigido, tem dificuldade de obedecer, a maioria não tem vida de oração. Hoje está pegando para o louvor, irmão. A maioria não tem vida de oração, e é um povo extremamente melindroso, tudo magoa. Você fala uma palavra, aquele povo se sente magoado, ofendido. Então, a Bíblia fala para você e para todos nós: coração quebrantado. Para de querer ser adulto, volta a ser criança. O problema nosso é que a gente é adulto demais. E Jesus disse: quem não se parecer como uma criança, não verá o reino de Deus. Isso vale não só para o ministério de louvor, o ministério da palavra também. O que tem, irmãos, de pregadores soberbos. Esses dias para trás, alguém comentou, chegou ao meu conhecimento, não sei se foi minha esposa que me falou: pastor Antônio prega até bem, mas é muito soberbo. Eu não fiz igual aquele pastor fez comigo ali. Eu de repente eu sou mesmo, e eu preciso de ajuda. Se eu estiver passando essa imagem, me ajuda. Pode chegar em mim: pastor, o senhor está passando a imagem de soberbo. Mas você vem com a resposta. Não põe só o dedo na minha cara não. Eu vou te perguntar o que eu estou errando e como que eu faço para mudar. Eu não tenho dificuldade, irmãos. Às vezes minha esposa chega para mim e fala assim: amor, você relata umas coisas lá no altar que você podia não relatar. Minha vida é um livro aberto. Eu não posso pecar, porque se eu pecar, eu chego aqui e eu conto. Eu não sei guardar segredo, irmão, nem de mim. Então, o Senhor está perto e salva os de espírito oprimido. Quem tem vivido opressão? A opressão, ela pode ser espiritual, pode ser relacional, e pode ser auto-opressão. Às vezes nós mesmos nos oprimimos. O perfeccionista, ele é um auto-opressor. O perfeccionista se persegue, não se perdoa. Ele faz algo e não está bom, ele queria ter feito melhor. Sabe o que é isso? Orgulho. Tem pessoas que são boas, mas precisam de estar elogiando o tempo todo. Tem que estar elogiando: irmão, mas você é uma bênção. Sabe o que é isso, irmão? Carência misturado com orgulho. Você já imaginou se Jesus dependesse de elogio de alguém? Quando Jesus estava perante o sinédrio, o sumo sacerdote esbofeteou ele. Jesus olhou para ele e disse: por que me bates? Em outras palavras, que mal eu fiz? Não falou um palavrão, não fechou a cara, não amaldiçoou. Jesus podia ter falado: tua mão vai secar em 24 horas. No entanto, ele não fez isso. Queridos, para fechar, clamam os justos e o Senhor os escuta. Sabe qual que é o maior pecado nosso? Maior até do que o orgulho? É achar que Deus não ouve o que você fala e não sabe o que você pensa. Muito cuidado com o que você fala. Vou dar um exemplo aqui. Estava em Londrina no ano de 2003. E eu conheci lá em Londrina uma mulher. Pensa numa mulher espiritual. A irmã Maria, até já morreu, fiquei sabendo. E a irmã Iris falou assim: a irmã Iris era dona do restaurante que a gente almoçava, ficava ao lado do campus. A irmã Iris falou: irmão Antônio, eu quero te levar na irmã Maria. Pensa numa mulher usada por Deus. E eu fui lá. Primeiro dia que eu cheguei, sentei no último banco. Só que antes de sair, o Senhor falou comigo: prepara um texto que hoje você vai pregar.
desse jeito, irmãos, na lata. Eu falei, eu já preparei ali, né? Já lembrei de João 3,16. Todo seminarista tem que carregar esse versículo na mente aí, né? Pelo menos esse, né? E eu já separei, eu acho que foi esse mesmo, separei o texto e fui. Chegando lá, sentei na última cadeira. A irmã Maria falava tudo errado. Acho que ela não tinha escolarização nenhuma, mal sabia ler, mas uma mulher extremamente usada por Deus. Na hora que eu sentei lá, que o culto começou, eu estava lá no último banco, eu pensei que era outra pessoa. Ela falou, você mesmo, você é pastor, né? Eu falei, não senhora, sou seminarista. Ela falou, não, você está enganado, você é pastor, pode vir pregar. Eu falei, ai Jesus. Como eu já tinha separado uma colinha, então eu fui e preguei. Quando foi na outra semana, a irmã Iris falou assim, irmão Antônio, vou te levar de novo hoje com meu marido lá na irmã Maria. Eu falei, vou levar, vou convidar os meus colegas, né? Chamei alguns colegas seminaristas, falei, eu queria que vocês fossem comigo lá na irmã Maria, para vocês conhecerem ela, tanto que ela é uma bênção. Aí um irmão que estava comigo, que inclusive pastoreou aqui, você sabe quem é, foi embora para São Paulo, ele pegou e falou para mim assim, que nada, isso não existe não, a pessoa descobrir que você é pastor, eu não vou levar. Eu falei, irmão, separa um texto. Ele falou, vou separar nada. Chegamos lá, irmão, quando nós entramos lá, que sentamos, na hora que o culto começou, ela falou, tem uma pessoa aqui, que foi orientada a separar um texto para pregar, e falou que não ia separar texto nenhum, que não existe revelação, coisa nenhuma. Eu queria que você viesse aqui. Eu olhei para ele assim, ele falou, meu Jesus, levantou e foi, e pregou. Quando saiu de lá, ele falou, nunca mais eu abro a minha boca para blasfemar contra o Espírito Santo. Foi um aprendizado. Então, irmãos, preste atenção, Deus está perto de você. Larga de ser bobo de achar que Ele não escuta o que você fala. Larga de ser bobo de achar que Ele não sabe o que você pensa. Você toma muito cuidado. Quantas vezes eu estou pregando aqui, a pessoa acaba de pensar um negócio lá, eu acabo de falar aqui. Teve uma irmã que foi embora para o Tocantins, e ela me contou o testemunho na sala pastoral. Ela falou, pastor, eu tinha uma imagem, uma ideia de que essa igreja é a igreja de rico, e que todo mundo aqui é soberbo. E o senhor estava pregando, eu falei assim, esse pastor não dá confiança para nós, porque nós somos pobres. No que eu acabei de pensar, o senhor falou assim, olha, tem gente achando que nós somos soberbos e que nós não damos confiança para os irmãos mais humildes. Ela olhou para o marido dela, ela me contou e falou, amor do céu, é justamente o que eu acabei de pensar. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça, Deus sabe tudo que você pensa. Larga de ser bobo. Ou, você é filho de Deus, Ele está o tempo todo te monitorando. Lembra daquela música Rastros de Areia? Rastros na Areia? Até hoje não descobriram quem fez aquela música. Algumas duplas sertanejas gravaram essa música e ela é bonita. A gente só não canta aqui porque não sabe quem fez, mas é uma música muito bonita. E fala exatamente isso. E a pessoa fala na música, o Senhor estava andando na praia, 2 passos, no momento mais difícil, eu vi que só tinha os passos de uma pessoa. E aí na música ele relata, e Jesus fala para ele, pois é, quando começou a ter somente um passo na areia, foi os momentos em que eu te carreguei. Então, irmãos, pode clamar, Deus vai ouvir. Irmão, quebranta o seu coração. Irmão, você é oprimido, mas Ele vai te atender. Você não conhece os seus direitos. Você acha que você é um largado na vida, não é não. Deus está cuidando de você. Eu me lembro um dia que a irmã Letícia falou, pastor, o senhor vai no monte em Oruana, lembra disso? Ora a Deus a meu respeito e vê se Ele fala alguma coisa para mim. Eu levei aquilo a sério, porque é uma incumbência, né? E nós chegamos lá no monte, fizemos toda aquela preparação que nós fazemos no monte, e eu peguei minha cadeirinha, sentei num lugar ermo lá,
e comecei a orar. Eu falei: Senhor, a irmã Letícia, ela pediu para falar dela para o Senhor. O Senhor me entregou uma frase, lembra dela? Tem até hoje ela no meu celular. E ela estava esperando uma bênção, precisava de uma bênção. E sabe o que Deus falou? Foi tão forte que eu nunca esqueci. Fala para ela que abençoada ela já é. E além da bênção que ela já recebeu por ocasião do nascimento, eu vou dar para ela muitos anos de vida. Então, minha irmã, prepara para morrer com 90, 100 anos. Verdade, verdade, verdade. Deus te dotou de uma saúde que pouca gente tem. E Deus te fez uma mulher abençoada. Então muitas vezes a gente está querendo de Deus: oh Senhor, eu preciso de uma bênção. Você já é abençoado. E Deus está no meu celular. Diga para ela que eu a fartarei com a unção de muitos dias e de muitos anos. E ela vai saber se o que eu falei é de Deus ou não. O tempo vai dizer. Toda profecia tem que passar pelo crivo do tempo. Mas é tão forte que eu gravei no meu celular e eu não esqueci o que Deus falou. Então, preste atenção. Deus é contigo. Larga de ser bobo. Para de ficar curtindo, enfiando o dedo no nariz, fazendo bolinha. Para. Acorda. Deus está pronto para te responder, para atender o seu pedido. Ele não é um gênio da lâmpada não, mas até o espere de Deus é uma boa resposta. Até o não de Deus é uma boa resposta. E Paulo falava com Deus, né? Senhor, tira o espinho da carne. Senhor, eu tenho um espinho na carne que me esbofeteia, um espinho na carne que me incomoda. E ninguém sabe que espinho é esse. Tem gente que fala que Paulo tinha uma tendência homossexual e ele lutava contra isso. Tem gente que fala que Paulo era feio, que ardia, e isso era o espinho na carne dele. Tem gente que fala que Paulo era míope, ele não enxergava, tanto que ele usava um escriba para escrever muitas das suas cartas. Nós não sabemos exatamente qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Agora, a oração de Paulo, irmão, ela está anos-luz à frente das nossas orações. E Paulo orava a Deus insistentemente para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E o que Deus falou para ele? O que eu já te dei, te basta. O que você tem, já está bom. Letícia, você não precisa de mais bênção. O que eu já te dei, já é suficiente. Esse é o nosso Deus, irmãos. Muitas vezes a gente está saindo comida pela boca e quer mais. Uma vez eu fiz um teste com um cachorro, sempre fui apaixonado em cachorro. E eu ganhei um vira-lata, irmãos, e eu botei na cabeça que ele era um Doberman. Pela fé, pela fé. Ele parecia um pouquinho um Doberman, assim, 10%. E eu botei na cabeça, e eu comecei a criar esse cachorro aqui, porque essa casa aqui era minha, ó, era nossa, minha e da minha esposa, eu construí para casar. Trabalhei de servente ali, ó. E aí eu fiz uma casinha para o cachorro ali, coloquei o cachorro lá dentro. E pensa num bicho animado, num bicho motivado para comer. E um dia eu falei para minha esposa: eu vou matar a fome desse cachorro. Eu estou aqui hoje para matar a fome dele. Naquele tempo a gente não usava ração. Era fubá de milho, com buchiba. Quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando. A pobreza, como diz o irmão Alcione, a pobreza gritava, dava para comprar só fubá. E eu fiz uma panela de pressão de fubá. Eu falei: hoje eu mato a fome desse infeliz. Porque você colocava comida, todo tanto que colocava, ele vap. Cachorro tem fome, gato é enjoado, mas cachorro tem fome. E eu fui e coloquei uma pratada, ele devorou. Eu fui e coloquei outra pratada, ele devorou. Eu fui colocando. Chegou num ponto, irmão, que ele vomitava e comia de novo, vomitava e comia de novo. Eu falei: ele não vai parar. Sabe qual que é o grande problema nosso? Muitas vezes a gente não tem fome, irmão. Não tem fome de Deus, não tem fome de oração, não tem fome de vir no culto. Quando chega no culto de ceia, dá 1.500 pessoas aqui. Aí quando passa a ceia, metade. Falta fome. Nós temos que ter fome de Deus. Por isso que nós criamos um grupo no monte, os caçadores de Deus. Nós estamos precisando de caçador, gente.
Nós temos que caçar Deus com todas as nossas forças. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, para fechar, Deus presente na angústia. Está angustiado? Deus está contigo. Está passando por opressão? Deus está contigo. Teu casamento não vai bem? Deus está contigo e Deus está olhando o que você vai fazer, hein? Toma muito cuidado. Deus está olhando o que você está fazendo, o que você está acessando. Deus conhece o teu pensamento. Vigia, varão. A mente é um campo de prova ou um campo de bênção? A sua mente é um depósito de lixo ou é um caixa forte de diamante? Você que sabe. Quando nós recebemos Jesus, nós temos que aprender a ressignificar. E eu vou te dar 5 ferramentas para você transformar a sua mente. Eu tenho aplicado a minha vida e tem sido maravilhoso. Tá bom? Eu vou orar com você nesse momento. Quero que você feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Pai, tira toda nódoa da nossa alma. Tira, Jesus, toda a opressão das nossas emoções. Senhor, me ensina a ser humilde. Me ensina, Senhor, a ouvir mais e falar menos. Pai, me ensina a não ser impulsivo. Me ensina a não ser almático, temperamental, descontrolado. Pai, me ensina a ter um coração quebrantado, humilde, contrito. Por isso abençoa cada um dos que estão aqui. Nós estamos num trabalho para a cura interior. Tem muitos cristãos que ainda estão doentes, escravos do pecado, presos a jogos, presos, Senhor, à insônia, presos, Senhor, à bebida alcoólica. Muitos cristãos ainda presos na avareza, não abençoa a obra, e a vida não flui, a vida não anda. Senhor meu Pai, abre as comportas dos céus e derrama bênçãos imorredouras sobre os teus filhos, sobre a tua prole, sobre a tua família. Guarda-nos com a sua mão de poder. Arranca de nós tudo aquilo que o Senhor não plantou, toda erva daninha, toda teia de aranha. Senhor, guarda-nos e protege-nos, livra-nos do mal. Abençoa todos que aqui estão. Acalma o nosso coração. Nos ensina a te buscar na escuridão, sem luz, sem microfone. Nos ensina, Senhor, a ganhar na madrugada, porque aos seus amados Ele dá na madrugada. Por isso, protege com a tua mão de poder. Guarda que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida. Amém. Olha, 2 coisas. Vou contar com a sua inscrição.